Bom dia, tudo bem com você, meu irmão e minha irmã? Graça e paz a vocês. Nós continuaremos hoje com os estudos joaninos, né? Lembrando que nós iniciamos com o Evangelho de João, onde João traz, escreve na sua narrativa, mostrando Jesus como Cristo, como Messias, combatendo fortemente a doutrina gnóstica, que dizia o contrário, que Jesus não era o Cristo, então, portanto, derrubava toda a fé cristã, abalando imensamente os crentes da região da Ásia Menor. E depois ele vem, de uma forma mais prática, na primeira carta de João, endereçada às igrejas na Ásia Menor, dizendo quais são as provas que demonstravam que o verdadeiro crente, quais as provas que identificavam o verdadeiro crente, E essas provas, como nós já vimos, estudamos várias vezes, elas se repetem hoje na carta de 2 João, Então, essas provas, João vem trazer de modo bem peculiar às igrejas, de uma forma bem sucinta. A segunda carta de João era a menor de todo o texto bíblico, E nisso, João traz como se fosse um bilhete, para as igrejas de como viver à luz da verdade, Então João traz nesses 13 versículos que nós temos na segunda carta, como viver na verdade. E nós vamos dividir essa carta em 3 estudos, em 3 vídeos. Hoje é o primeiro e depois os próximos vêm na sequência. Então, hoje nós vamos trabalhar apenas 3 versículos e mais uma introduçãozinha que eu vou fazer. Esses 3 versículos são 1, 2 e 3, da carta. E a gente tem o verso-chave, que é por causa da verdade que permanece em vós e estará conosco para sempre. Esse é o verso 2. Então, na pequena introdução que eu vou fazer agora, esta, como já disse, é uma das pequenas cartas do Novo Testamento e está classificado como cartas gerais. A propósito, o maior destaque dessa carta é o alerta à igreja acerca da necessidade de viver na verdade. Então, João, ele vem nessa carta dizer para os crentes que é importantíssimo viver na verdade, porque existe a mentira proferida pelos falsos mestres, que nós vamos ver aqui da onde eles saíram e por que eles saíram. Então, muitas das heresias que estavam sendo espalhadas por essas pessoas precisava ser contida, porque senão a fé ia se naufragar. Então João propõe assim: conhecer a verdade, andar na verdade, permanecer na verdade, são as orientações à igreja, para não sucumbir diante do cerco dos falsos mestres. Como vimos na primeira carta, há 3 provas infalíveis que autenticam o verdadeiro crente: a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Essas, cada uma corresponde respectivamente à fé, o amor e a obediência. Essas mesmas provas podem ser vistas aqui nessa pequena carta de João. No verso de 1 a 3 nós vemos a verdade, o amor do verso 4 ao 7 e a obediência do 7 ao 13, que vão ser os temas dos nossos estudos subsequentes. Então, antes de adentrarmos no estudo propriamente dito, vou fazer uma exposição desses 13 versículos que compõem essa epístola. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é o remetente da carta, Então, o presbítero, no verso 1, vou ler: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. João emprega não somente um nome especial, mas um título de o presbítero. O título descrevia não simplesmente a idade, mas a posição de ofício. Então, João, ele coloca aqui que um ancião, como é a tradução do presbítero,
é uma pessoa que conhece toda a igreja. A palavra presbítero, em grego, né, significa ancião, aquele que supervisiona o rebanho. Então, dizer que entre os judeus o termo foi usado para designar os oficiais da sinagoga, e especialmente os membros do Sinédrio, o concílio máximo do judaísmo, da época de Jesus. Entre os gregos, indicava os oficiais religiosos e civis, talvez equivalente entre os romanos, o mesmo termo. Os cristãos usavam o termo para designar os oficiais das igrejas locais, a quem era dada a responsabilidade de ensinar e governar. João tinha autoridade para dirigir-se à igreja. Ele falava da parte de Deus como um apóstolo e também como um pastor de rebanho. Cabia a ele a orientação espiritual da igreja, sobretudo num tempo em que a sã doutrina estava sendo atacada pelas heresias do gnosticismo. Um segundo ponto é os destinatários da carta. Continuando no verso 1, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Não existe consenso entre os eruditos, entre os teólogos, acerca dos destinatários dessa carta. Há várias opiniões. Primeiro, João estaria escrevendo a uma mulher cristã e seus filhos, né? Isso daí o argumento é muito fraco. Em segundo, João poderia estar escrevendo a Electa e seus filhos, que seria um nome próprio dado, né? A palavra que significa eleitos, um nome próprio a uma mulher. A terceira suposição é que João estaria escrevendo para Maria, uma vez que foi assistida pelo apóstolo desde a morte de Cristo. A quarta estaria sendo escrito para uma irmã que hospedava uma igreja em sua casa, que era muito comum naquela época. A quinta suposição sobre este destinatário da carta estaria escrevendo a uma igreja local, uma vez que João usa várias vezes o plural nesta pequena epístola. Isso a gente pode ver no verso 6, no verso 8 e no verso 10 e 12. Então, é mais provável que essa frase, a senhora eleita, signifique uma personificação e não uma pessoa, né? Diferença entre pessoa e personificação. Não é da igreja em geral, certo? Não é uma personificação de uma igreja em geral, a igreja em toda a Ásia Menor, não. Mas em alguma igreja em específico, sobre a qual a jurisdição de João era reconhecida, e sendo seus filhos os membros individuais da igreja. O mesmo escritor, João, a linguagem dele não é apropriada para uma pessoa real, quer sua declaração de amor, no verso 1 e 2, quer a sua exortação ao amor, no verso 5, e dificilmente ele poderia se referir ao seu amor pessoal por uma pessoa, ou seus filhos, como um mandamento, né? Isso a gente vai ver no verso 5. Se tiver a situação, focaliza, não sugere um indivíduo, mas do que uma linguagem. Não ser uma imaginação que ela era uma viúva com numerosos filhos, os quais uns estavam na verdade e outros não. Então, nesse sentido, né, João está escrevendo para uma igreja que ele não poderia denominar, que ele não poderia colocar um nome, né? Ele não poderia designar uma igreja. Por quê? Porque a perseguição nessa época que foi escrita a carta era uma perseguição muito forte, muito audaz. Eles estavam atrás mesmo dos cristãos para matar, ok? Então, na segunda epístola de João, nós vamos dividir ela em 3 pontos básicos. A igreja precisa conhecer a verdade, isso do verso 1 ao verso 3, andar na verdade, do verso 4 ao verso 6, e permanecer na verdade, do verso 7 ao verso 11. Então nós vamos analisar hoje o primeiro ponto, que é a igreja precisa conhecer a verdade, que é do verso 1 ao verso 3. Então o apóstolo João, começando já o nosso estudo de hoje, deixando a introdução para trás,
O apóstolo João, que se apresenta apenas como presbítero, usou a palavra verdade 4 vezes em sua saudação. Isso do verso 1 ao verso 3. E esta é a palavra que rege não só esta carta, ou parte dessa carta, mas toda ela. A igreja estava sendo bombardeada pelos falsos mestres. Eles saíam de dentro da igreja. Lembra lá em 1 João 2,19, fala isso. Abandonando a fé, a sã doutrina e se convertendo em agentes do anticristo. Estes falsos mestres estavam numa intensa cruzada itinerante, percorriam as igrejas, disseminavam suas heresias, negavam a divindade e a humanidade de Cristo. Quando João destaca a necessidade de conhecer a verdade, precisamos perguntar: o que é a verdade para o apóstolo? Ela representa a realidade em oposição à mera aparência. A palavra grega aletheia, que significa verdade, aqui se refere à realidade divina e significa algo que é real em última análise, a saber, o próprio Deus. Nesta mesma linha de pensamento, dizer que a verdade é a realidade do Deus vivo e verdadeiro, em contraposição a todas as imagens de Deus produzidas pela sabedoria e invenção humana. Jesus é a verdade, isso está escrito lá em João 14,6. A palavra de Deus é a verdade, isso está lá em João 17,17. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. Também nos capacita a conhecer a verdade. Isso nós podemos provar lá em João 14, 16 e 17 e no capítulo 16, verso 13. Então eu destaco aqui desse ponto, eu destaco quatro elementos. O primeiro elemento, nós vemos ali no verso 1, que é: a verdade deve ser conhecida por nós. O presbítero João, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Isso está escrito no texto bíblico. Era a verdade que ligava João em amor a esta igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo, em oposição à mentira dos hereges. A comunhão do amor tem a mesma amplitude da comunhão da fé. Isso nós vamos esmiuçar um pouco mais aqui. Depois que João anunciou seu amor verdadeiro à igreja, ele afirmou que esta saudação era enviada também a todos os que conhecem a verdade. Com isso, João está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. A verdade é objetiva. Ela é um conteúdo a ser aprendido e assimilado. Corretamente, que a palavra não é apenas uma revelação objetiva do Pai, mas também uma experiência subjetiva em nossa vida. Devemos não apenas conhecer a verdade, mas também amar na verdade e viver por amor da verdade. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas, apesar de tal arquiciência ser importante. Significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. A gente está falando desse termo, a verdade. Muitas vezes você pode estar se perguntando, mas o que o Júlio está falando a respeito da verdade? A verdade nada mais é que o Evangelho. A verdade nada mais é que Jesus Cristo, o Messias reconhecido. Então ele fala aqui da verdade no texto, mas ele está se referindo ao Evangelho de João. Tudo que Jesus fez, milagres, prodígios, as parábolas, os sinais, os ensinamentos dele no Evangelho de João. Então João está se referindo aqui à verdade como todo esse conjunto. O conjunto que Jesus Cristo é o Deus homem encarnado e que morreu para nos salvar. A verdade também é a doutrina que Jesus Cristo pregou. O amor ao próximo, o amor a Deus como a nós mesmos.
Então, esse é o conjunto da verdade para que você possa entender o que eu estou dizendo aqui e o que o texto bíblico está falando também. Continuemos. Devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas amá-la com o nosso coração e vivê-la com a nossa vontade. Precisamos ressaltar que a experiência é o fruto do conhecimento e pelo conhecimento da verdade que amamos na verdade. Sendo assim, conhecer a verdade é muito mais que simplesmente dar um assentimento intelectual a um corpo de doutrinas. É viver controlado pelo amor da verdade e desejar manifestar a verdade. Um segundo ponto, que a gente vai elencar aqui, está no verso 2. A verdade deve estar arraigada em nós, ela deve estar plantada em nós. Vou ler o versículo. Por causa da verdade que permanece em nós. Não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer nela. Um dia os falsos mestres proferiram a verdade, porém saíram da igreja. Repito, 1 João 2,19. Eles não apenas vieram de fora da igreja, como está lá em Atos 20, mas também se levantaram de dentro da igreja. A verdade não estava arraigada neles. Eles conheciam o Evangelho, mas não viviam o Evangelho, não estava no seu coração, não estava plantado no seu coração. Por consequente, eles não permaneceram na verdade. Há muitos que ainda hoje apostolam da fé e abandonam a verdade que um dia professaram. Nós vemos muito isso na igreja. Um terceiro ponto, no verso 2, parte B. A verdade deve permanecer em nós e conosco estará para sempre. A verdade deve permanecer em nós não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Então não basta você começar como um cristão, como um crente bem fervoroso e tal, mas o importante é você acabar bem, é você permanecer na verdade, é você estar plantado na verdade, e a verdade plantado em você. Como João fala na videira verdadeira. Paulo falou em completar a carreira em 2 Timóteo. Muitos crentes e muitos mestres se perderam no meio do caminho. Desviaram-se e voltaram-se para trás. João diz que a verdade precisa permanecer na igreja, uma vez que ela é a coluna e baluarte da verdade. Um quarto ponto sobre esses 3 versículos está no verso 3. A verdade deve ser vista em nós. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de seu Filho Jesus, de Jesus Cristo, o seu Filho do Pai, serão convosco em amor e em verdade. Então vamos repetir esse versículo, agora em outra versão. Conosco estarão a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Então nós temos aqui um ponto culminante em toda a história da salvação. Vamos ver que João ele traz para nós uma experiência muito forte, Então o apóstolo João assemelha do que Paulo fez em suas cartas a Timóteo. Menciona a sua saudação não apenas graça e paz, mas também misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. A diferença é que a saudação aqui não é uma oração nem voto, mas uma confiante afirmação. A graça e a misericórdia são a raiz e a paz é o fruto. Pensa numa árvore, onde a graça e a misericórdia são as raízes e a paz o fruto. Quando experimentamos a graça e a misericórdia, recebemos a paz. A graça e a misericórdia são expressões do amor de Deus. A graça com os seus culpados e destituídos de mérito. Misericórdia para com os necessitados e amparados. Vamos repetir isso. A graça e a misericórdia são expressões do amor de Deus. A graça para com os culpados e destituídos de mérito. Misericórdia para com os necessitados e desamparados.
Paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus, com os outros e com nós mesmos, o que chamamos de salvação. Juntando os termos, paz indica o caráter da salvação, misericórdia, a nossa necessidade da salvação, e a graça, a livre provisão que dela Deus fez em Cristo. Glórias a Deus. Nessa mesma linha de pensamento, dizer que a graça remove a culpa, a misericórdia remove a miséria e a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Há uma clara diferença entre graça e misericórdia. Os irmãos podem até saber qual é essa diferença, mas nós vamos reprisar aqui, nós vamos fixar aqui. A graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que Ele não nos dá, mas nós merecemos. Repetindo, a graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos aquilo. Misericórdia é o que Ele não nos dá, mas nós merecemos aquilo. Não merecemos a salvação e Deus nos dá. Isto é graça. Merecemos o castigo e Deus não o aplica a nós, uma vez que o aplicou em seu Filho. Isto é misericórdia. O apóstolo João destaca, já na introdução desta pequena epístola, a verdade suprema da divindade de Cristo. A saudação à igreja é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Jesus Cristo é eternamente gerado do Pai. Ele é o Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Dessa forma, quem nega o Filho também não tem o Pai, como já está escrito lá em 1 João 2,23. A fé cristã mantém em pé ou cai dependendo da maneira como ela vê a doutrina da divindade de Cristo. Então João ele fala que depende de como você olha a fé, ela está em pé ou não. Se Jesus Cristo é somente um homem, ele não pode nos salvar. Se ele não encarnou, também não pode se identificar conosco. A comunidade cristã deve ser caracterizada não só pela verdade, mas também pelo amor. Devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo. Dedicamos-nos a uma dessas virtudes à expensa da outra. Então vamos explicar melhor. O nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. E a nossa verdade endurece se ela não for suavizada pelo amor. Precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. É esse o ensinamento que João quer nos dar nesse texto, né? Nesse pequeno texto, nesses pequenos 3 versículos, houve uma profunda mudança, né, na vida daqueles crentes e também creio que vai ser na nossa, né? Que nós possamos refletir novamente sobre este texto, certo? Na semana que vem nós vamos falar de mais um bloquinho desse texto, mais especificamente do verso 4 ao verso 7. E lá nós vamos identificar mais algumas verdades que João traz àquela igreja. Então, nessa primeira parte, nós vimos de que como viver à luz da verdade. Então, vamos meditar sobre ela esta semana, né? E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te guie. Em nome de Jesus.